Fala galera, hoje eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo de DOS, não um vídeo de DOS comum, mas hoje eu vou contar meio que a história de DOS. Então, bom, hoje eu vou contar, a história de DOS. Então já deixa o seu like porque isso me ajuda muito. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe com seu amigo. Compartilhar para mim e depois terminar de assistir os vídeos. Mas bom, você aí, ó, tá assistindo esse vídeo aqui. Bom, hoje eu vou, contar a história de DOS. E aí, eu espero que vocês gostem, porque vai dar muito trabalho. Então, vamos lá para essa história de DOS, que ela tá bem da hora. Então já deixa, como eu disse, deixa o like. E bom, lembrando, essa história não é a de verdade. É só uma história que eu acho que poderia ser. Então, use a sua imaginação. Então, vamos lá, Então, vamos lá. Então, tudo começa quando um grupo de amigos, de 4 pessoas, foram visitar um hotel bem antigo. Só que esse hotel estava um pouco estranho. Bom, eles andaram por esse hotel até, bom, não sei quantos, porque eles andavam e não acabava. O hotel sempre continuava. E o que acontece? Assim, esse grupo de amigos foram seguindo em frente em sua viagem. E bom, um dos amigos decidiu, com medo, ficar escondido no armário. Porque com medo, ele estava com um pouco de medo, pois estava lhe trazendo um sentimento ruim. Só que algo aconteceu, algo um pouco estranho. Ele ficou assim, lá no armário, E bom, o que acontece? Sua visão começou a aparecer coisas um pouco estranhas na sua visão. Mandando ele sair fora daquele lugar. Até que ele foi expulso do armário. Então, ele fugiu e começou a procurar por coisas para conseguir achar a chave, pois tinha uma porta que estava trancada. Bom, nessa hora, os seus amigos tinham sumido. E ele achou muito estranho isso, pois seus amigos estavam bem do seu lado. Como é que seus amigos sumiram? E bom, ele foi procurando até achar todas essas coisas aí, E ele achou algumas moedas. O que dá pra entender é que tinha hóspedes nesse hotel. Só que por algum motivo está vazio. Então ele acha a chave por causa de uma luz azul que o guia. E bom, ele abre a porta 17. E ele continua em frente indo até sua viagem. Até que ele tinha achado um curativo, E esse curativo servia para curar ele. Então isso foi muito bom, pois ele estava um pouco machucado na hora quando ele foi expulso do armário. Ele ficou um pouco machucado, então ele usou aquilo. Até que ele chegou numa porta que tinha uma grade. E tinha uma porta trancada e outra porta. Nessa outra porta que ele desceu. E tinha um tipo de porão. E ele depois foi investigar, um pouquinho. Desculpa se eu falei errado. Depois de investigar um pouquinho, com medo ele decidiu sair dali. Só que quando ele estava tentando sair, ele achou uma alavanca. Depois de clicar naquela alavanca, ele subiu para ver se ele conseguia abrir aquela porta. Mas ele não conseguia. Até que, para sua surpresa, a porta com a grade abriu. E ele seguiu em frente.
até que as luzes piscaram. Ele achou normal, mas até que ele ouviu um barulho de um bicho e se escondeu no armário. E logo saiu em seguida, por causa que ele estava com medo do bicho que o expulsou do armário. O bicho que expulsou do armário é Hyde. E esse bicho que apareceu, esse outro bicho, é o Rush. Ele aparece quando as luzes piscam. Ele foi seguindo em frente. Depois de muito andar, ele chegou num quarto um pouco maior, né? Porque todos os outros quartos eram bem apertados. Só tinham corredores, a maioria deles. Até que ele foi seguindo em frente a sua viagem. Depois de procurar um pouco pelaquela sala, ele achou a chave da porta e decidiu novamente seguir em frente. E ele já estava achando estranho, pois seus amigos até agora não tinham voltado. E bom, desculpa aí se pelo bug de iluminação, mas vamos continuar com a história. Ele decide, né, começar a explorar ali, pois ele vê duas portas. Ele acha bem estranho, mas mesmo assim ele vai ali e vai continuar explorando, né, explorando ali, até que ele acha outro curativo e ele pega ele. Até que depois ele vai e tenta agora ir em busca da chave, pois ele quer sair daquele hotel urgentemente. Ele estava com medo, pois seus amigos sumiram do nada, e o próximo a sumir poderia até ser ele. Depois ele achou a chave, com o número 28. Ele ficou em dúvida em qual porta abrir, mas como ele já sabia qual era o número, ele foi e conseguiu chegar na porta certa. Depois de abrir a porta certa, ele foi procurando pelas gavetas para ver se tinha alguma coisa. E bom, ele continuou, né, seguindo em frente. Até que ele vê o barulho daquele bicho. E o bicho passa. Depois de passar, ele sai daquele armário e continua seguindo em frente, até ele achar uma porta um pouco estranha. Lá tem uma gaveta enorme e gavetas. Nessa gaveta ele achou um isqueiro. E bom, isso era bom, pois naquele hotel tinha várias salas escuras. Então ele decide, agora, seguir em frente, depois de achar aquele isqueiro. Então ele vai seguindo em frente. Até que ele acha algo estranho. Uns olhos o olhando. E não paravam de olhar. Toda vez que ele se mexia, os olhos se mexiam. E ficavam parecendo que estavam observando ele. Ele achou bem estranho isso. Até que ele continua e vai em frente. Bom, depois disso, ele continua, vasculhando as gavetas e achando aquelas moedas. E bom, o que é estranho é que aparece do nada um bicho atrás de você. Esse bicho é Glitch. Até que ele acha duas portas. Sem saber em qual porta ir, ele vai na 37. E ele acerta a porta. Mas por quê? Como assim ele acerta a porta? Até que ele chega no... Bom, eu vou explicar primeiro. Dá um pause aí. Bom, o que acontece? Existe uma criatura que se chama Dupe. E quando tem duas portas, só uma porta é certa. Se você abrir a porta errada, ele vai e aparece. E tira quase metade de sua vida. Agora, pode ir. Ele chega num corredor longo e escuro. Bom, quando ele vai, ele olha para trás e vê um bicho saindo do chão. Esse bicho é Sick. Com medo,
ele decide correr. Bom, ele viu que tinha uma luz azul. Essa luz azul mostrava o caminho certo. Então ele seguia aquela luz azul, pois estava com muito medo do bicho que estava perseguindo. Ele continua correndo, mesmo cansando, mesmo ficando cansado, sem fôlego, ele continua correndo pela sua vida, até que ele chega e consegue escapar daquele bicho. E a porta se fecha. E ele vai e continua em frente, até que ele vê outra porta e decide abrir, até que ele acha um baú cheio de dinheiro. O que é estranho é que por que tem um baú em um hotel onde tem monstros? Isso é muito estranho. Depois disso, ele vai e vê duas portas. Ele vai na porta 45 e ele, por sorte, conseguiu acertar. Até que ele continua vasculhando. E bom, depois de andar, ele consegue essa vitamina. Bom, depois disso, ele vê essa porta 48. Ele acha estranho. E Dupe aparece e o ataca. Ele está um pouco ferido. Então ele decide ir pela outra porta, que é a porta certa. Até que ele acha uma porta trancada. Ele vai e vai ver o que tinha naquela sala. Ele encontra essa gaveta e dessa vez não tinha nada. Mas ele consegue achar a chave, né? E vai embora. Só que aí, agora, ele chega nesse corredor. E ele chega na porta 49. E bom, ele ouve um barulho de uma criatura estranha. Então, ele decide ver e se esconder, porque ele estava com medo de que a criatura poderia estar indo atrás dele. Ele vê algumas gavetas e pega um curativo para se curar. Ele também acha ouro. Depois de achar ouro, ele decide abrir aquela porta longa. E essa é a única porta diferente de todas as outras. Então ele vai e consegue ir e chega a uma sala em uma biblioteca de um bicho chamado Figure. Ele vê que aquele bicho era cego, pois não tinha olhos, né? E aí ele decide ficar agachado, porque o bicho, por mais que não tenha olhos, pode o ouvir. Ele até que foi esperto nessa, pois era o que ele realmente tinha que fazer, pois senão seria tarde demais para ele. Ele acha alguns livros e decide pegá-los. Ele acha alguns livros caídos, um pouquinho caídos. Depois ele vê a criatura se aproximando. Ela é uma criatura longa e um pouco estranha. Suas costelas estão para fora. Ele decide vasculhar e bom, até que ele chega aqui, nesse lugar. Ele acha meio que um papel. Esse papel parece ser o enigma de um código. E ele começa a entender o que ele tem que fazer. Esses livros têm cada um tem um número, um dígito do código. Ele precisa achar todos os dígitos, pois caso contrário ele ia ficar naquela biblioteca. Ele vê o livro bem ali e decide pegá-lo. Depois ele decide subir nessa escada, né? Para cima. E o que acontece? Ele acha uma porta com cadeado, a porta 51. Mas quando ele vê, tem um código. E agora ele já entendeu tudo. Que realmente ele tem que pegar livros para conseguir
né, escapar daquela sala. Depois de pegar todos os livros lá de cima, espera a criatura subir. Depois que ela sobe, ele desce imediatamente à procura de mais livros. Até que a criatura começa a descer. Só que ele acha mais um livro. Decide pegá-lo e vai embora, pois está com muito medo de a criatura pegar ele. Ainda falta mais livros para ele pegar. O problema é que ele não sabe bem onde é que estão os outros livros. Ele acha estranho, pois... Bom, ele acha outro livro aí, né? Mas, mesmo assim, ele vai ver aquele papel. Quando ele vê, bom, tem uma ordem correta. Ele descobre que o primeiro número é 5, o segundo número é 3, o terceiro número é 8, ou seja, 5, 3, 8, 6, só que ainda faltava mais um livro. Faltava o pentágono. Então, ele decide investigar imediatamente e procurar e ir em busca do... vocês sabem, do último livro. Até que ele acha um livro bem na sua cara. E ele descobre que o número é 53 538 67. E ele continua indo em frente e vai até o código. Depois da criatura ir embora, ele vai e bota imediatamente o código. Ele vai muito rápido, pois está com medo de a criatura voltar. Depois dele ele consegue acertar e escapa daquela porta. E a porta se fecha sozinha, mostrando mais uma vez que esse hotel, né, é muito estranho. Até que ele acha um item um pouco estranho. Ele decide pegar. E bom, ele tem. Aí depois ele acha um bicho chamado Goblino, que ele conversa com ele. E também o seu amigo Bob. Depois disso, ele conta uma criatura que o seu olhar dói quando olha para ele. Ele pega mais dinheiro. Ele continua seguindo em frente. Até ele chegar nessa porta aí. E lá ele já sabe o que fazer. E bom, a alavanca tava bem na cara dele dessa vez. Depois disso ele acha até graça. E ele continua seguindo em frente. Depois de ouvir uma piscada, ele acha estranho, mas continua seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido.
Ele ouve uma piscada, mas não era nada. Até que ele desce lá embaixo em busca de achar a alavanca para abrir a porta. Até que ele acha a alavanca por causa de uma luz azul, que novamente, que era a mesma luz que o guiou quando ele estava fugindo daquele bicho Seek. E ele decidiu continuar seguindo em frente. Ele já está um pouco esperto. Ele sabe que aqui é muito fatal. Então, ele decide usar uma técnica. Ele percebe que toda vez que ele chega perto, a porta se abre. Então, se ele chegasse perto, é essa porta. Até que ele ouve o barulho do Rush e se esconde. Depois ele volta, só que o problema é uma coisa. Sua vela já estava acabando. Mas não tinha problema, pois ele ainda tinha o seu isqueiro. Só que ele só ia usar na hora certa. Até que ele chega numa enfermaria e ele acha outra vela. Só que tem um problema. Quando ele olha para trás, novamente vê aqueles olhos daquele bicho Seek. E bom, ele acha uma porta com caveira, mas está trancada. Depois, ele continua seguindo em frente. Ele percebe que os olhos fazem piscar. Então, ele continua indo em frente, sem medo. Até que ele chega novamente em um corredor longo. E bom, ele já sabe o que ia acontecer. Quando ele chega, vê novamente aquele bicho Seek saindo do chão. E ele, como sempre, vai correr daquele bicho, como ele fez na primeira vez. Ele tem que ter um reflexo muito bom, pois aqui tem várias portas que ele tem que olhar bem para ver qual é a porta certa. Até que ele chega naquela porta final com mãos e fogo. E ele consegue passar novamente, escapando daquela criatura. Até que ele vê um barulho de um bicho. Ele decide usar aquele item que ele tinha comprado e consegue prender a criatura, que se chama Ambush. Depois de prendê-la, ele perde aquele item que ele tinha conseguido e decide continuar seguindo em frente. Depois de muito andar, ele chega na porta 90. Lá ele se depara com uma criatura chamada Halt. Ele chega nessa porta, só que tem uma coisa diferente. Ela está azulada. Isso porque lá habita uma criatura chamada Halt. Essa criatura, ela é capaz de... Bom, ela é capaz até de acabar com qualquer um que entra nessa porta. E bom, quando ele falar para você virar, vire e corra para trás. Quando ele falar para você, quando você estiver correndo para trás, e ele falar para virar de novo, vire e corra para frente, até isso parar. Pois esse processo vai se repetir várias vezes. Depois de passar pelo Halt e andar várias vezes, ele chega na porta 100. Na porta 100, ele se depara com uma porta longa de ferro, onde tem uma alavanca. Só que
Quando ele puxa aquela alavanca, ele se depara com aquela criatura novamente. Figure, aquele que estava lá na biblioteca. Ele tem que achar várias peças para recoisar a energia do elevador. Depois disso, depois de tudo isso, ele consegue chegar no elevador. Aquele mesmo jogador consegue chegar no elevador e escapa da criatura. E, finalmente, depois de tanto andar, depois de tanto ficar com medo várias vezes, com várias criaturas bizarras, ele consegue escapar. Só que, infelizmente, não. Até que isso acontece. O Figure chega, aquela criatura, e desconecta os cabos até ele cair e continua. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com seu amigo. Muito obrigado por assistir, né? E deixe aí nos comentários o que você achou da história. E bom, falou! Tchau!